Voltar à sala de aula presencial ainda é um desafio para algumas crianças com TEA. Alunos não entram, ficam agressivos com colegas e até consigo mesmos, devido ao tempo dentro de casa. E aí, gente, precisa saber o que vamos fazer, não é verdade? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação, e entendo perfeitamente quando você sente que não consegue ter resultado com seus alunos com TEA. Por isso, hoje eu trouxe a professora especialista em educação especial, a professora Maria do Virs, para te ensinar como utilizar a economia de fichas e como contornar os comportamentos inadequados das crianças que estão dentro do espectro. É a primeira vez aqui no nosso canal esse assunto, tá bom? Então clica no botão aí para não perder mais nenhum conteúdo importante como esse e já ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da educação. Professora Maria do Virges, a sala é toda sua. Então vamos lá, o que será que significa aprenda a economia de fichas para a aprendizagem da criança TEA? O que vem a ser isso? Então vamos ver a nossa realidade. Nós temos um nome, nós temos um desafio no dia de hoje, mas vocês conhecem a nossa realidade. Um novo modelo de aluno. Gostei desse nome, porque nós temos crianças em toda a diversidade. Nós temos crianças com alterações de comportamento, nós temos crianças com alterações nas questões emocionais, nós temos crianças com alterações físicas, nós temos crianças com alterações sensoriais. Então, a educação e o mundo está cheio dessas diferenças. Mas a escola ainda teima em manter o modelo antigo. Eu sou assim e vou fazer assim, né? Então, muitas vezes isso me entristece, porque a educação se renova. Os mesmos conceitos que eu tinha há 20, 30, 40 anos atrás, não são os mesmos conceitos. Conceitos se reciclam, conceitos se remodelam e conceitos são feitos para quê? Para que a nossa prática, tanto educacional quanto clínica, ela surta efeito no desenvolvimento dessa criança. Eu sempre fiz aqui, mas sua criança tem melhorado? Os comportamentos desadaptados têm melhorado? E quantas vezes eu socorro pessoas que dizem, professora, mas agora é impossível. Não existe impossível. Existe profissional que se debruça diante do conhecimento, vai atrás do conhecimento e tem um conhecimento e realmente amplia esse conhecimento e atua. Então vamos lá. Hoje nós estamos diante de um texto chamado Economia de Fichas. Mas o que fazer agora diante desses comportamentos desadaptados? É o que mais tem incomodado a escola. Aquela criança que funciona diferente. Aquela criança que grita, aquela criança que deita no chão, aquela criança que agride. Então, nós temos muitos tipos de alterações de comportamento. Mas o que fazer? Como proceder diante de tudo isso? Então, aqui assim, vamos começar a pensar que quando nós pensamos em comportamento, eu me remeto a Skinner. Skinner foi um neuro que ele estudou o comportamento colocado pelas consequências. Tá, se está coçando aqui, eu faço um ato de coçar. Então, coçou, aliás, se tem uma coceira, eu cocei. Então, existe uma ação e uma resposta para essa ação. Então, o Skinner começou a estudar isso. Que todo comportamento que ocorria, mesmo aqueles que a criança mordia, aquele que a criança batia, era controlado pelo comportamento. O comportamento nada mais é do que uma resposta para aquilo que eu não sei fazer. Quando você vê uma criança alterada, você diz assim, peraí, ela está olhando para mim e dizendo, eu não sei o que fazer, professora. Eu não sei o que fazer, terapeuta. Nós é que não sabemos identificar. Então, Skinner foi o primeiro homem que começou a pensar numa ciência do comportamento.
Foi a primeira pessoa que começou a falar, peraí, a escola precisa de mim, as famílias precisam deste conhecimento. E ele se debruçou diante disso. E ele se debruçou. Por quê? Porque ele tinha certeza que todo estudo, toda aquela ciência aplicada, que ciência aplicada é vida, ia mudar a vida de muitas pessoas, e principalmente dentro das escolas e dentro das clínicas. Então, ele dizia que todo comportamento é controlado. Mas ele trouxe mudanças para mudar a nossa forma de agir com relação à criança. Lembram do castigo? O castigo era a forma de controle do comportamento. E nós sabemos que este não é o caminho. Então, eu trago hoje para vocês a economia de fichas. Vocês vão ver que é um caminho, que não é um castigo, mas é uma conquista. Então, a partir dessa nova proposta de pensar em uma ciência do comportamento, Skinner começou a gesticular, começou a fazer a ciência e mostrar para cada um de nós. Passou a observar os ambientes onde essa criança estava, onde essa criança vivia, e percebeu que existiam variáveis. O que significa variáveis? Por exemplo, às vezes, ele estava na sua casa, mas pediam para ele algo que ele não sabia fazer. Então, ele percebeu que tanto na escola, quanto na família, quanto nas clínicas, ninguém estava sabendo o porquê desses comportamentos alterados. Isso vislumbrando as visitas que ele fazia na identificação do problema, nas famílias, nas escolas, nos parques, nas igrejas, e ele começou a perceber. Mas nós temos mais 2 autores que nos auxiliaram, que auxiliou Skinner, que ela Aylon e Yarzin, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas esses 2 autores criaram uma técnica. Então, eles começaram também, com a ciência de Skinner, eles começaram um estudo que foi mais bem sucedido. É que Skinner não deu, assim, ele caminhou, ele explicou a análise do comportamento, o porquê desses comportamentos alterados. Mas ainda faltava algo mais. E esses 2 autores, eles foram aqueles que fundaram, que realizaram, que desenvolveram uma técnica chamada economia de fichas. Mas, professora, o que será isso, né? E essa técnica, utilizada por eles, ela era denominada, como eu já disse para vocês, economia de fichas. Para que servia? Para modificar um comportamento interno. Porque se algo acontece internamente, intrinsecamente comigo, o que eu vou fazer? Eu vou me desorganizar. Todos nós nos desorganizamos, só que nós sabemos o que fazer. Uma criança típica, quando cai, ela sabe o que fazer, ela corre atrás da mãe. Uma criança atípica não sabe o que fazer. Porque a grande dificuldade da criança TEA e as crianças com transtorno no neurodesenvolvimento é a grande dificuldade delas fazerem essa análise do que está acontecendo. Ela sente um cheiro, de onde vem? Vem cheiro, vem barulho, vem sensações. Ela não sabe. Ela não consegue trafegar num mundo tão diferente, com tantas sensações, né? Então, com isso, esses 2 autores começaram a trabalhar a economia de fichas para modificar comportamentos de internos numa instituição psiquiátrica. Então, começaram a trabalhar com doentes mentais. E essas fichas deles era um sistema de recompensa. Então, existia a economia de ficha, existiam as recompensas, que nós já vamos mostrar, cuja base psicológica é o reforço positivo. Todos nós funcionamos com reforço positivo. O que é reforço positivo? É o sucesso. Eu sonho algo e realizo, sucesso, reforço positivo.
Eu guardei dinheiro, comprei uma roupa, reforço positivo. Então, tudo isso para mostrar para nós, que somos educadores, a importância dessa técnica. Então, começa com Skinner. Primeiramente, nós temos uma escola, a escola que muitas vezes não sabe o que fazer. Trouxe para vocês Skinner, para mostrar para vocês a importância de estudar o comportamento, que todos nós temos que estudar até hoje. E continuando isso, esses dois autores fazem uma técnica, tá? Então, vamos ver como que é essa técnica. Então, por que eu e vocês podemos usar a economia de fichas? A economia de fichas é um sistema cuja base é o reforço positivo. Quer dizer, cada vez que se faz algo assertivo, eu ganho uma ficha. Eu ganho algo que eu vou acumular. A economia de fichas, vou ler essa primeira frase para vocês e já explico, porque toda leitura precisa de uma explicação. A economia de fichas é um sistema cuja base é o reforço positivo. E ela é usada como uma técnica complementar para modificar um comportamento disfuncional. Olha bem. Então, eu posso usar essa técnica para mudar o comportamento alterado das minhas crianças? Sim. Então, o conhecimento do reforço positivo. Quando nós fazemos algo que agrada, eu ganho um reforço. Cada vez que eu como menos, eu ganho menos na balança. Eu fico feliz. Então, comer menos é um reforço positivo. Então, agora vamos para a sala de aula. Então, todas as vezes que a criança emite um comportamento, é porque ela está, e se emite um comportamento alterado, é porque ela não sabe como reagir. Quantas vezes você, diante de alguma situação difícil da sua vida, você entrou em pânico, você ficou ansiosa demais, porque você não sabia o que fazer. A partir do momento que a gente sabe, que a gente tem mecanismos antecipatórios para dizer como resolver determinado problema, a gente se acalma. A nossa criança autista e todas as crianças de transtorno do neurodesenvolvimento não têm pistas antecipatórias. Ela não planeja o que vai fazer. Ela faz e quando ela vê, ela não sabe como reagir. Então, todas as vezes que uma criança emite um comportamento, nós associamos sempre o que vem depois dele. Mas nós temos que pensar que todo comportamento tem consequências, mas todo comportamento tem algo anterior, por que aconteceu este comportamento. Ok, então vamos lá. Então vamos ver o que é uma economia de fichas, né? A economia de fichas é um tipo de tecnologia analítico-comportamental que pode ser usada nos mais diversos campos, como estratégias de modelagem ou manutenção de comportamentos de indivíduos e grupos. Então, preste atenção aqui. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa, a professora vai nos levar ao computador. Não. Tudo aquilo que eu utilizo de recurso didático é uma nova linguagem e é uma nova tecnologia. Todas as vezes que eu faço algo novo para as nossas crianças, eu estou utilizando de uma tecnologia. Todas as vezes que, às vezes, eu faço atividades na sala de aula, nós estamos utilizando da tecnologia. Porque a gente sempre pensa nessas tecnologias digitais. E o que é uma tecnologia analítico-comportamental? É uma tecnologia que analisa e acompanha o desenvolvimento da criança na condução da economia de fichas para dar o resultado. Ok? É uma estratégia de modelagem. É um termo utilizado dentro da proposta ABA, né? É um termo utilizado para quem estuda análise do comportamento. Então, eu vou modelar, eu vou mudar aquele comportamento. Quando eu modelo, eu mudo. Eu pego um pedacinho de barro, eu faço o que eu quero. Eu modelo, eu altero, eu
como eu já disse, eu mudo. Ou se não, para manter um comportamento que está sendo bom para aquela criança. Às vezes eu quero mudar e às vezes eu quero que aquele comportamento permaneça. Então, a economia de fichas, o que vai acontecer? A economia de fichas é uma estratégia de intervenção, como eu já disse, da análise aplicada do comportamento, que é a proposta ABA, que introduz o reforço positivo para uma resposta considerada adequada para o mediador. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes vocês até fazem economia de fichas já. Vamos supor, aquele professor que ele quer mudança de comportamento, as crianças não param na carteira, as crianças não estão prestando atenção, então ela faz uma relação dos seus alunos e para cada comportamento adequado de uma atividade, são os combinados que ela faz. Para cada história que ela lê, que a criança participa, esta criança ganha uma estrela. Tem professores que colocam uma estrela, tem professores que colocam um herói que a criança gosta. Tudo vai depender da sala de aula, da idade da criança e do quê? Da criatividade do professor. Então, quando ele coloca ali, no final, ele vai ver quais as crianças que conseguiram ganhar. E não é que aquelas que fizeram errado, aquelas crianças que vão ter que caminhar novamente. É uma leitura diferente. Ah, essa acertou. Essa daqui, quantas erraram? Não, aquelas que vão ter que perfazer o caminho novamente, tá? E daí, eu pergunto para vocês, mas por que esse nome economizar? O que é economizar? É abrir mão de um consumo imediato, presente, para guardar recursos para um consumo maior. Por exemplo, eu vou tirar a louça da mesa todos os dias para minha mãe durante 15 dias, para que eu possa ganhar uma ida ao cinema. Isso é fundamental, porque ensina a criança a se organizar, cria uma memória de trabalho na criança, mas principalmente, gente, aprende a criança um comportamento adequado. Isso é uma estratégia de modelagem. Se ela não conseguiu, no prazo de 10 dias, ou 15 dias, ou 5 dias, ganhar, ela não errou. Ela não conseguiu. Refaz o caminho novamente. Então, essa economizar é muito importante, porque ela abre mão, toda vez que eu ganhar uma estrela é uma recompensa. Não, ela vai fazer um acúmulo de ganhos para ela poder guardar para um recurso cada vez maior. Daí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ok? Aqui. Estou trabalhando para conseguir. Por exemplo, aqui como vocês estão vendo na imagem, estou trabalhando para conseguir o quê? Um saquinho de pipoca. Então, ali serão colocadas bolinhas, imagens azuis. Então, ela vai ter que ganhar 5 imagens para poder ganhar aquilo ali. Isso economiza de fichas. Então, olha bem, ela vai guardando todas essas fichas para que ela consiga algo. Porque nós estamos no tempo, meninas e meninos e profissionais que estão me ouvindo, num tempo onde a rapidez tem tomado conta das nossas crianças. Eu quero agora. Eu entro no supermercado e eu vejo a criança fazer. Eu quero agora. Não quero esperar o Natal, quero agora. Existe um determinismo. Então, quando nós, pais, quando nós, profissionais, sejamos terapeutas ou professores, utilizarmos a economia de fichas, nós estamos dando uma modelagem de um comportamento, criando pessoas que saibam esperar. E saber esperar é uma das coisas fundamentais para o processo de atenção. Eu tenho que saber esperar para ganhar um pedaço de bolo. Então, o meu processo de atenção fica
direcionado a realizar as atividades para ganhar um pedaço de bolo. Então, eu ativo a minha memória de trabalho e eu ativo o que mais? Eu ativo a minha atenção, meu processo de atenção. Então, mais um exemplo. Aqui eu trouxe da internet esses dados, né? Então, estou trabalhando para ganhar o quê? Lá em cima, a mãe, o professor, o terapeuta mostra lá, estou trabalhando para isso daí. Então, a criança vai se mostrar acessível. Então, para ganhar determinadas coisas, ele precisa de uma ficha. Para ganhar outra, ela precisa de 2, 3, 4 e assim por diante. Por quê? Estou trabalhando para conseguir, por exemplo, no último, uma festa. No segundo, um vídeo. Assistir um desenho. Isso é importantíssimo, porque diminui o nível de ansiedade da criança, diminui o nível de ansiedade. A criança vai contando, porque ela vai antecipando, vai aprendendo a ter atenção, vai aprendendo regras e normas, e com isso eu e vocês estamos modelando um comportamento. Então, esse é o nome da análise do comportamento. Então, vocês vão ver nomes muito diferentes, mas eu estou explicando para vocês de uma forma bem simples. Isso é análise do comportamento. Hoje nós estamos mostrando para vocês a ponta do iceberg, mas vocês precisam de muito mais informações para poder trabalhar. Porque não é assim que trabalha com a ciência. Eu dou um recadinho e saio fora. Não, a ciência não se trabalha assim. Porque ciência é vida. Ciência vai mudar os comportamentos, sim, mas depende da nossa perseverança. Só perseverança? Da nossa beleza? Não, depende do nosso conhecimento. O conhecimento, sim, que mexe na nossa área de atuação e transforma vidas. E aqui mais outra representação da economia de fichas, né? Olha ali. Dessa primeira lâmina foi feita com estrelas. Porque, assim, pode ser aquilo que a criança gosta. Os profissionais têm usado muito, professores têm usado muito estrelas. Mas pode ser usado da forma como você quiser. Teve uma criança que gostava muito de banana. Então, a mãe fez figurinhas de bananas, e a cada banana, daí ela tinha que fazer uma penca de bananas. Ao fazer a penca de bananas, ela ganhava aquilo que estava combinado. Mas, professora, a criança não vai viciar, mas enquanto isso nós modelamos o comportamento. Tá? Enquanto isso nós modelamos o comportamento. Não é algo toma lá e dá cá. Nós vamos fazendo, nós vamos conversando com a criança, nós vamos analisando o comportamento dela, nós vamos vendo como é que essa criança procede em cada espaço, como que ela está em cada espaço. Tá? Então, aqui, o que ela precisa ganhar, olha quantas coisas essa criança quer ganhar, lá embaixo. Mas quanto será que a mãe ou a escola vai fazer para que ele possa ganhar aquilo ali? Ok? E com isso, vai despertando o processo do quê? De atenção. E com isso, criando memória de trabalho. Memória de trabalho são funções executivas. E a memória de trabalho ela é fundamental para o processo de desenvolvimento de qualquer ser humano. Porque aumentando a memória de trabalho, que é a nossa capacitação, eu vou ter flexibilidade cognitiva e, principalmente, vou ter o controle inibitório para saber o que fazer diante das situações. Ok? Então, aqui do lado também está outra criança. O que ele tem que fazer, em cima até o que ele precisa realizar e quantas estrelas ele precisa ganhar. Tudo isso são combinados, você vai combinar com a sua turma, você vai combinar com o seu paciente, você vai combinar com o seu filho para utilizar. E aqui mais algumas coisas aqui, né? Olha bem, aqui é uma mãe que fez Corrida das Estrelas.
A mãe até fez um saquinho. Primeiro, obedecer a mãe e o pai, o primeiro. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A mãe fez assim, até domingo. E ele ganha uma carinha feliz no final de semana. Acordar e dormir na hora certa. Se ele não fizer, a carinha triste aparece. Tá? Escovar os dentes, arrumar os cabelos, manter o quarto organizado. Mas por que essa forma de trabalho? Porque esta é uma das formas que fazem a modelação do comportamento. Quer dizer, muda, modela, altera, tá? Então, quantos dados, né? Vamos lá, mais informações sobre economia de ficha. Então, esse sistema de economia de ficha é uma estratégia que está sendo recomendada por terapeutas para estimular as mudanças do comportamento infantil. Nós estamos hoje com muitas crianças com muitos comportamentos alterados. Não precisa ser uma criança atípica. As nossas crianças típicas também. Então, a modelagem de comportamento, através da economia de fichas, você pode fazer com todas as crianças, tá? Mas, principalmente com a nossa criança autista, que não tem mecanismos antecipatórios e nem mecanismos de enfrentamento para mudar um comportamento, ok? Nos centros educacionais, os professores usam com frequência para gerar condutas adequadas. Se ele quer uma mudança de comportamento, ele utiliza. Eu utilizo a economia de fichas, com outro nome, antigamente, quando Skinner falava sobre mudança de comportamento, eu já utilizava a economia de fichas com outro nome. Eram recursos, nós chamávamos de recursos didáticos de aprendizagem. Tá? Mudou seu nome, economia de fichas, né? Quanto bem empregado, porque às vezes eu vejo assim, a professora começa, ela desiste, ela não pode desistir. A partir do momento que ela começa, ela tem que ser, essa economia de fichas tem que ser muito bem empregada, porque senão aqueles comportamentos que você pensava em modelar, que você pensava em mudar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Então, realmente, essa técnica só pode ser realizada com a responsabilidade dos professores, que ele tem que ser firme. Ele tem que ser, porque ser firme não é não ser amoroso. Ser firme é falar com zelo, falar com autoridade. Exigir e modelar comportamento é a autoridade. E quando eu faço as fichas para que essa criança ganhe algo, eu tenho que cumprir. Porque todo cumprimento significa um sucesso da criança. Significa que eu já estou conseguindo modelar um comportamento. Então, vocês estão vendo que esses nomes vão ficando familiarizados para nós, né? Vão ficando familiarizados para nós. E daí, olha bem, trata-se de um sistema de recompensas cuja base psicológica é o reforço positivo. Quer dizer, por quê? Porque essa criança conseguiu. Eu lembro da primeira vez que uma criança, aluna minha, sem falava nem economia de fichas, conseguiu, porque ela não conseguia, ela tinha que sempre fazer o caminho novamente. E daí, quando ela conseguiu, ela chegou a chorar. Porque naquele dia, o que ela ia ganhar? 3 balinhas, mas era o combinado. A vontade minha era dar um pacote para a criança, mas nós havíamos combinado 3 balas, tá? Pode-se também trabalhar com alimentação, sim, tá? Pode ser utilizado o que você nos combina. Vejam quais são os grandes interesses da criança, tá? Quando a criança tem um comportamento desejável, no qual está se esforçando, ela ganha pontos. Então, assim, ela pode ir somando aqueles pontos, somando aquelas carinhas felizes,
para ganhar algo maior, né? Então, as fichas ou reforçadores de apoio são meios de intercâmbio das recompensas ou reforços de respaldos que podem ser adquiridos quando o comportamento desejado é atingido. Então, todas as vezes que você fizer este trabalho de economia de fichas, você está trabalhando com fichas que são reforçadores de apoio. Isso é importantíssimo para a autoestima da criança. Semana passada eu visitei uma criança numa escola e sabe qual é? O que a criança disse? Para mim, andando, ele falava: ninguém gosta de mim, eu não sei fazer nada, eu não acerto nada. Olha o rebaixamento da autoestima desta criança. Não existe culpabilização, não estou culpando escola, pais, nada. O próprio sistema educacional, muitas vezes, isso gera no meio do sistema educacional. E muitas vezes dentro de famílias também. Isso acontece. Vamos trabalhar com comportamento. Qual o objetivo da economia de fichas? É fortalecer os comportamentos que são desejáveis das pessoas que ocorrem com pouca frequência. Por exemplo, poucas vezes a criança faz uso do banheiro. Poucas vezes a criança, a maioria das vezes, ela utiliza da fralda, utiliza de uma calça molhada, né? De uma calcinha ela faz xixi. Então, a economia de fichas pode ser utilizada também, mas não de punição, com alegria, quando a criança realiza. Você conseguiu ir ao seu banheiro, não conseguiu nenhuma palavra reforçadora. Porque às vezes você, ai, que maravilha, você conseguiu, parabéns. Você não conseguiu, onde já se viu uma coisa dessa? Olha o seu tamanho. Isso se fala de muitos pais. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos tratando com pessoas que estão criando memória de trabalho. A memória de trabalho é tudo que é vivido, presenciado. Ela vai acumulando. E depois, mais tarde, quando essa criança entra na adolescência, ou às vezes mesmo no decorrer da infância, de 0 a 12 anos, acontece na infância esses comportamentos alterados e que nem sabe por quê. Pela nossa indelicadeza com relação a tratar de algum assunto muito sério, que são os comportamentos. Porque através de comportamentos adequados, a criança desenvolve o processo de atenção, a criança desenvolve o processo de memória de trabalho, a criança consegue desenvolver uma comunicação, uma linguagem. Então, nós estamos falando de comportamento para atingir o global dessa criança. Tudo aquilo que realiza na escola, em casa e na clínica. Ok? O que mais que serve a economia de fichas? Para reduzir seus comportamentos indesejáveis, é isso que nós estamos tratando. E também em um ambiente, o ambiente que nós vamos fazer isso tem que estar estruturado. Não adianta eu começar algo se eu não estruturei na minha casa. Por exemplo, se eu quero que a criança desligue a TV, né, para dormir. Então, todos os dias ela tem horário para dormir. Se eu mesmo não diminuo a intensidade das luzes da minha casa, se eu mesmo não desligo a televisão antecipada, todo mundo assiste televisão até a hora que quer. Não, a regra é para todos. Então, eu organizo, eu estruturo o ambiente tanto da minha escola quanto da minha casa, voltando num ambiente para a criança dormir. Então, eu tenho que fazer com que este comportamento seja, que ela consiga fazer, mas eu tenho que mexer na estrutura da minha casa. Da estrutura da minha casa, ok? Para fazer isso, para fazer o procedimento, estou dando detalhes para vocês, para trabalhar com a economia de fichas, tanto é que eu estou explicando para vocês por que ela existe, quem começou, onde foi utilizada, onde eu posso utilizar,
foi utilizada com outros nomes, né? Então, quais os procedimentos? Primeiro, eu tenho que identificar a identificação com o paciente ou o aluno das áreas específicas e comportamentos na quais apresenta dificuldade. Não é vou fazer. Não, primeiro eu tenho que fazer uma análise, né? Primeiro eu tenho que observar. Então, quando nós identificamos o paciente, nós identificamos, ou o meu aluno, qual a grande dificuldade dele? Escrevo. Vamos começar a ser analista de comportamento, vamos começar a escrever. Identifico quais são esses. Primeiro eu analiso, eu observo, depois eu identifico, eu escrevo. E daí o que habilidades que essa criança tem que ter para poder mudar esses comportamentos, né? Para mudar esses comportamentos. Então vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui para vocês, olha bem. Opa, qual o alvo das intervenções através da economia de fichas? Primeiro, aceitar os limites estabelecidos. É isso que eu quero, pode ser isso. Pode ser uma intervenção-alvo. Outro alvo, pensar antes de agir e controlar impulsos. Aquela criança que derruba tudo, sai correndo, né? Quem sabe essa criança vai ter que ter o controle inibitório, começar a pensar, que é o controle inibitório, né? A partir do momento que cria memória de trabalho, ela vai ter o controle inibitório para ela saber, opa, agora eu tenho que sossegar, né? O que mais? Apresentar autocontrole em situações de frustrações e contrariedade. Como ter autocontrole nós conseguimos? Então, esse é um alvo de intervenções. Ter autocontrole naquela situação que ele quer fazer e não pode. A criança na sala de aula. Que tem um brinquedo para 10 brincarem, tem que esperar a vez. Quando ele é contrariado. Tudo isso você pode utilizar, quando bem utilizado, a economia de fichas. Nós estamos falando de comportamento. E podemos também trabalhar como alvo a melhora às relações interpessoais. O que mais? Tolerar frustrações. E outros que você observar na sua lista de objetivos que você quer mudar do seu aluno, do seu paciente, do seu filho. E aqui, então, mais uma vez que eu trouxe para vocês, registros individualizados de respostas e fichas identificadas com carinha triste ou feliz. Então, ele tem que ter um número de carinhas felizes para poder ganhar. Então, por exemplo, assim, ali é um comportamento de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Evitar provocar os colegas de grupo. Na segunda ele fez, na terça ele não fez. Respeitar e cumprir as regras da clínica e do tratamento. Fez ou não fez? Pensar antes de agir. Então, aqui são 3 alvos que essa terapeuta quer conseguir. Então, tudo isso precisa ser combinado com a criança tem que ter ciência disso, tá? Então, vamos lá. A carinha feliz vale 5 pontos. A carinha triste não pontua. Então, quer dizer, existem também outras regras, por isso que eu estou trazendo essa para vocês. Quem atingir, no mínimo, 20 pontos, ganha reforço positivo na semana. Vai ter, logicamente, um reforço positivo. Para ganhar o prêmio especial, que é um lanche especial, um cine pipoca, guloseimas, essa criança, de acordo com aquela terapeuta, tem que atingir no mínimo 80 pontos. 80 pontos, então 10, 5 vezes. Ela tem que atingir, agora não sei fazer as contas, peraí, deixa eu pegar uma calculadora, 80 dividido por 5, peraí, olha bem, 80 dividido por 5, 80 dividido por 5, dá quanto? 16 acertos, para ela conseguir atingir 60. Então, quer dizer, enquanto isso, esse profissional está, ou o pai, está trabalhando com a criança, porque é uma conquista. Ela tem que diminuir a sua ansiedade para poder atingir a meta. Quem não atingir, segue na tentativa. Não perde nada, deixa de ganhar.
Porque se nós falarmos, tá vendo, você não conseguiu, você já reforçou o comportamento. Você reforçou um comportamento que deveria ser extinto. Você reforçou. Ele não conseguiu. É fundamental deixar a criança. Vamos lá de novo. Que maravilha, você consegue da próxima vez. São instrumentos de linguagem que nós temos para auxiliar a criança. Então, é fundamental o quê? Definir com a criança um menu de recompensas. O que ela quer ganhar? Eu posso fazer isso durante uma semana, posso fazer isso durante um dia, posso fazer sempre que houver necessidade, tá? É uma técnica utilizada dentro da proposta ABA. Como eu disse para vocês, a análise do comportamento é um leque de informações. Vocês vão estudar o comportamento, saber como analisar todo esse comportamento, e aqui eu estou dando as dicas de uma ponta de um iceberg, né? Mas vocês vão ver como que você pode mudar comportamento, restaurar crianças, isso é muito importante. Então, existe um menu de recompensa e um menu de comportamentos desejados. O menu de recompensas é o que eu vou ganhar, mas o menu também ele tem que cumprir os comportamentos que ele precisa ser mudado. Devem ser elaborados de modo a especificar quais vão ser os reforços, né? O que ele vai ganhar. Um dia uma criança, eu fazendo economia de fichas com ela durante muito tempo, tá? Eu não conhecia ainda a proposta, a abordagem ABA, mas eu conheci Skinner só. Isso há 30 anos atrás. Eu fazia isso sempre. Uma criança disse assim para mim: graças a Deus eu faço isso na minha escola. Porque se eu fizesse na minha casa, quando eu não acertasse, eu iria apanhar. O castigo não muda comportamento. Agora, quando a gente fala do castigo, de bater, mas nós estamos falando muitas vezes, olha, você vai neste canto pensar. Mas nós estamos tratando com crianças neurotípicas, gente. Com crianças diferentes, alteradas. Então, nós temos que ter muito cuidado para começar a fazer a economia de fichas. A aplicação revelará o quê? A simplicidade. É muito simples, mas eu preciso saber o que eu vou fazer. Porque, aparentemente, ela parece de grande complexidade na descrição desse procedimento. Mas ela é simples. Mas eu preciso saber conduzir. Este material fica para vocês. Então, sigam este material, façam esse passo a passo e vocês veem quantas coisas vocês podem melhorar das crianças de vocês, dos filhos, da escola de vocês. Ok? Então, vamos lá. A importância dessa forma de recompensa. Primeiro, o reconhecimento de que o sistema de motivação intrínseca, o que é motivação intrínseca? Do que eu preciso conhecer que a criança ficou motivada, quais as coisas de dentro dela. Nossa, que maravilha, eu vou chegar ao fim da semana e vou ganhar um pacote de pipoca, um chocolate, uma bola, não sei o que vocês vão combinar com a criança, mas comecem com coisas pequenas, porque as coisas grandes precisam de muito mais pontuação, tá bom? Então, o reconhecimento de que o sistema de motivação intrínseca, que o que a criança tem é que estar motivada, não funciona adequadamente. Mas como que você vai motivar essas crianças? Vocês vão mostrar que essas crianças, que muitas vezes, todas as questões delas, ela não tem motivação de dentro dela. Olha bem, vocês que conhecem uma pessoa autista, aquela criança que ainda não foi trabalhada dentro de uma proposta da análise do comportamento ou qualquer outra abordagem, que ninguém ainda reconheceu quem é essa criança, que está praticamente correndo ao redor da escola, ela não tem essa motivação intrínseca. Se eu sentar, eu vou ouvir uma música legal.
Se eu sentar, eu vou comer um pedaço de bolo. Se eu sentar, né, não existe essa motivação intrínseca. Então, nós temos que produzir essa motivação. E nós podemos fazer isso. O que mais? A importância dessa forma de recompensa. As crianças precisam de muito estímulo para conseguir realizar tarefas repetitivas. O que é uma tarefa repetitiva? Ir ao banheiro, sempre do mesmo jeito, né? Que é chato. Copiar da lousa, todos os dias fazer o cabeçalho. Então, existem coisas que são, para ele, muito chata, mas ele não tem motivação nenhuma para mudar. Então, nós precisamos motivar essa criança. E a economia de fichas é um ótimo exemplo de motivação para mexer as coisas de dentro da criança, coisas que muitas vezes nós não sabemos. As crianças sem o transtorno, elas até conseguem com mais facilidade. Mas é necessário muito estímulo por parte de nós profissionais, de nós família, até que ela comece a ter prazer em se sentir capaz de realizar as tarefas e que o círculo vicioso de não realização das tarefas possa ser quebrado. Porque não é assim um passe de mágica. Nada na ciência é passe de mágica. Nada na análise do comportamento é passe de mágica. Eu sempre falo para as minhas alunas assim, que vou estar com vocês daqui uns dias lá, eu sempre digo para elas assim, olha, façam, mas não é passe de mágica. Fazer e acontecer, ok, que maravilha, se acontecer, você tem que fazer de novo. Fazer de novo. Porque a mudança de comportamento se dá devido à nossa resiliência em aplicar uma técnica. E esta é uma técnica. Algumas dicas extras, né? Uso de dicas para uma melhor compreensão acerca dos comportamentos esperados. Sempre dar dicas para a criança. Olha, eu vou com você. Deixa a criança ter sucesso. Uma das coisas mais importantes da vida é que a criança tenha sucesso. Já pensou? Sabe aquele profissional, aquela família que fala, já vai lá fazer errado, né? Você já determinou. Primeira palavra tem poder, né? Já determinou que não vai dar errado mesmo. Se você for, nada vai acontecer. Já determinou. Determine bênção. Eu estou falando agora de bênção, mas eu estou falando quando nós determinamos, nesse plano físico aqui, com palavras amorosas, palavras compreensivas, para que a criança seja conduzida a realizar aquela atividade. É assim que nós mudamos o comportamento. Retire da sala de aula da sua casa todos os estímulos desnecessários que possam desencadear comportamentos inadequados. Retire a criança próximo da janela, próximo da porta, onde tem muito barulho, próximo daquela criança que ele não gosta. Gente, retire. Se você sabe quais são os estímulos, retire para que ela seja o quê? Assertiva. Para que ela aumente a sua autoestima, aumente o seu sucesso e, com isso, mude o seu comportamento. Não se muda comportamento no ferro e fogo, se muda na alegria de estar ali junto com o aluno, incentivando. Isso é que muda comportamento. Seja flexível, né? Seja flexível a alteração do tamanho das atividades. Fragmente as atividades. Uma das coisas muito importantes que vocês vão aprender dentro da análise do comportamento é fragmentar as atividades. Porque às vezes o professor, não, ele tem que terminar. Não, você vai cansar essa criança. E quando cansa, ela desiste. Às vezes a criança é 1 segundinho só a atenção, no nível de atenção. Então vamos dar atividade para aquele nível de 1 segundinho de atenção. Isso é estar trabalhando com crianças que estão alteradas e que precisam de mudança de comportamento. E assim também, além de fragmentar uma atividade, você pode apresentar de forma diferente as atividades. Por que não?
Tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Assim, falam que é a síndrome da Gabriela, né? Então, gente, por favor, mude as atividades. Mude. Então, se faça presente na vida do seu aluno. Faça ele mudar. Incentive o seu filho, tá? Seja flexível. Estabeleça regras de rotina na sala de aula. Então, quantos detalhes. E daí ali eu quero trabalhar para conseguir tanto. E ali ele tem que, olha quantos quadrinhos ele tem que preencher para que ele consiga alguma coisa. E agora eu quero falar só rapidinho para os pais. Qual o papel da família? Então eu trouxe 2 autores, Domingos e Risso. Então é importante, gente, quando nós falamos em família, gente, professora, a senhora não sabe a família que eu tenho. A senhora não sabe. Gente, por favor, família nós conquistamos. Eu sempre falo isso. Família se conquista. É assim, ó, vai devagar. Não adianta você falar, professora tem que, mãe tem que fazer isso. Peraí, gente, ela não consegue. Ela não tem a mesma formação que eu e vocês temos. Então, por favor, sejam complacentes, sejam resilientes. Tem mais alguma palavra para falar isso? Com essas famílias. Vejam o que precisa ser falado para ele, quais as posturas que você está mudando na escola e quer que eles mudem também. O que pode acontecer se aquele comportamento não for atingido, e assim vocês conversarem com a família, tá bom? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!